A Polícia Federal vai investigar as suspeitas de que o PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, usou recursos públicos para financiar candidaturas de laranjas. É mais um desdobramento na crise política que o governo enfrenta e que se agravou depois que Carlos Bolsonaro, filho do presidente e do mesmo partido, desmentiu o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano. O ministro disse que teria conversado com o presidente sobre essas denúncias durante a internação de Bolsonaro. Na época das denúncias, Gustavo Bebiano era o presidente do partido. Nós vamos falar agora com a repórter Joconda Brasil, que está acompanhando toda essa movimentação lá em Brasília. Joconda, deveria ter uma reunião, aliás, essa reunião aconteceu, mas Bebiano não compareceu a essa reunião agora de manhã com o Onyx Lorenzoni, não é isso? Oi, Sandra, boa tarde a você, boa tarde a todos. É isso mesmo, essa reunião estava prevista na agenda inicialmente do ministro Gustavo Bebiano, mas ele não compareceu. A assessoria do ministro informou que houve um erro nessa informação que foi publicada em relação à agenda. Aliados de Gustavo Bebiano afirmam que, embora a disposição do ministro seja a de permanecer no cargo, ele está magoado com o presidente Jair Bolsonaro pelo fato de o presidente ter tomado o partido do filho e que ele aguarda uma movimentação, um sinal do presidente Jair Bolsonaro. Ele espera, na verdade, que o presidente o chame para uma conversa. Lideranças do PSL no Congresso hoje saíram em defesa do ministro Gustavo Bebiano. O líder do PSL na Câmara, delegado Valdir de Goiás, saiu em defesa de Gustavo Bebiano. Disse que o trabalho do ministro como coordenador da campanha de Bolsonaro foi fundamental para eleger o presidente e que Bolsonaro cometerá uma injustiça caso demita Bebiano. O presidente da República estabeleceu alguns critérios para demitir ministros. Entre esses critérios é que estivesse envolvido em casos de corrupção, em crimes. O ministro Bebiano não está envolvido em nada disso. A deputada do PSL, Joyce Halsemann, também se manifestou sobre o caso. Disse que há um constrangimento para o ministro Bebiano e também para o presidente Jair Bolsonaro. E que no PSL, os integrantes estão solidários ao ministro Gustavo Bebiano, querendo saber se há alguma coisa irregular. A deputada diz que é preciso aguardar as investigações. O estopim da primeira grande crise no núcleo do governo foi a reportagem do jornal Folha de São Paulo sobre a suspeita de candidatura laranja no PSL, partido de Jair Bolsonaro. De acordo com a reportagem, o grupo do atual presidente da legenda, Luciano Bivar, deu R$400 mil para uma candidata laranja em Pernambuco na eleição passada. Segundo o jornal, Maria de Lourdes Paixão, de 68 anos, que oficialmente concorreu a deputada federal e teve apenas 274 votos, foi a terceira maior beneficiada com a verba do PSL. O dinheiro do fundo partidário foi enviado pela direção da sigla, segundo o jornal. Com a denúncia, surgiram rumores de que Bebiano poderia ser demitido, mas Bebiano negou haver uma crise no governo. Na terça-feira, Gustavo Bebiano disse ao jornal O Globo que, após os rumores, falou com o presidente 3 vezes. Bebiano disse ao jornal que a conversa teria sido por aplicativo de mensagem. O filho do presidente e vereador Carlos Bolsonaro afirmou que o ministro da Secretaria-Geral da Presidência mentiu ao falar que conversou com seu pai. Carlos Bolsonaro contou que passou 24 horas ao lado do pai na terça-feira e divulgou um áudio em que o presidente se recusa a falar com Bebiano. O Gustavo, está complicado eu conversar ainda, então não vou falar com ninguém, a não ser estritamente o essencial. E estou em fase final aqui de exames para possível baixa hoje, tá ok? Boa sorte aí. Em entrevista à TV Record, o presidente Jair Bolsonaro disse que é mentira que ele tenha conversado com o ministro Bebiano e que já mandou a Polícia Federal investigar o caso. E se ficar comprovado o envolvimento do ministro, abre aspas, lamentavelmente o destino não pode ser outro a não ser voltar aí às suas origens. Fecha aspas. Hoje, em Brasília, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, falou sobre a suspeita de candidatura laranja no partido do presidente. Se o senhor presidente Jair Bolsonaro proferiu uma determinação, a determinação está sendo cumprida. Então, os fatos vão ser apurados e
eventuais responsabilidades após as investigações vão ser definidas. Outra denúncia feita pelo jornal Folha de São Paulo no dia 4 de fevereiro envolve o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, também do PSL. A reportagem afirma que o ministro direcionou verba pública de campanha para empresas ligadas a seu gabinete na Câmara, a partir de 4 candidaturas do partido em Minas Gerais, onde era presidente da legenda. Ouvido na reportagem, o ministro negou as acusações. Sobre o caso que envolve o PSL em Pernambuco, a Polícia Federal tinha marcado para hoje, no Recife, o depoimento de Maria de Lourdes Paixão, citada por reportagem da Folha como candidata laranja. Mas, segundo a PF, a defesa pediu para adiar o depoimento. Uma nova data ainda não foi marcada. Já Luciano Bivar afirmou por meio da assessoria que as contas do partido foram aprovadas sem ressalvas pelo Tribunal Superior Eleitoral e que não há nenhuma ilicitude. O líder do PSL no Senado, Major Olímpio, minimizou o fato de Bolsonaro não ter saído em defesa de Gustavo Bebiano, mas reconheceu que declarações de interlocutores informais estão conturbando o ambiente dentro do governo, numa referência a Carlos Bolsonaro, filho do presidente. Isso está passando por um processo de adequação, porque ele agora é o presidente da República, ele agora tem porta-voz e, aos poucos, isso vai se adequar entre o seu perfil da comunicação direta com as pessoas e a comunicação do presidente da República. Nós não conseguimos contato com a defesa de Maria de Lourdes Paixão. A assessoria do ministro Marcelo Álvaro Antônio disse que a distribuição do fundo partidário do PSL em Minas Gerais cumpriu o que determina a lei e que cada candidato é responsável pela contratação de prestadores de serviços, bem como pela prestação de contas à Justiça Eleitoral.